Saudações, saudações a todas e todos, saudações para todas e todos que acompanham a WTV Brasil. Estamos voltando, depois de um longo período aí, retornando à WTV, neste programa. Aqui é o Lênin, o nosso gato, que já também se manifestando, voltando para o nosso bate-papo, momentos de reflexão mesmo, para que a gente possa pensar em formas de atuar coletivamente, no sentido de construir, sim, uma sociedade coletiva, que respeite e valorize as nossas diferenças, entenda que elas são, a nossa diversidade é uma potencialidade para que a gente possa desenvolver e construir uma sociedade justa. Não essa sociedade que nós vivemos de individualismo, de violência. E para isso, a gente precisa desses momentos de reflexão, momentos críticos, né? Quando a gente fala de crítica, a gente não está falando de crítica apenas falar mal. Criticar é olhar tudo que acontece ao nosso redor e em todas as suas dimensões e suas contradições, e pensar coletivamente em ações para que a gente possa superar esse momento tão tenebroso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Portanto, nós reestreando, na verdade, aqui na WTV Brasil, nesse bate-papo e agindo de forma coletiva como uma colmeia de abelhas, e estamos para fazer aqui esse nosso momento de reflexão. Bom, para falar, dos temas aí da semana, um tema muito importante que todos têm acompanhado na última semana, na verdade, foi o caso que envolve mais uma vez o governo, que tem uma proximidade com as milícias, que são extremamente violentas, atuam principalmente no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, mas que tem se espalhado pelo Brasil, algo tão nefasto, tão prejudicial para a democracia e para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equânime. Portanto, vamos aí falar do caso que envolve, mais uma vez, o governo de Jair Bolsonaro e a morte de Adriano da Nóbrega, que foi no ano passado assassinado lá no estado da Bahia. Ele fez parte, era um dos suspeitos, tinha no caso da morte e da execução de Marielle Franco. Aliás, uma pergunta que não podemos deixar de fazer: quem mandou matar Marielle Franco e Anderson? Essa pergunta a gente tem que fazer e não podemos deixar que isso se cale, que essa pergunta se cale, para que a gente possa realmente fazer, para que se possa ter justiça com a Marielle Franco, que foi covardemente, brutalmente assassinada no dia 18 de março de 2000, no dia 14 de março de 2018. Ano trágico para nós, perda da Marielle Franco e a eleição de Jair Messias Bolsonaro. E é aí que nós estamos falando dessa relação de Bolsonaro, o gabinete de seus filhos, de Flávio Bolsonaro. Lembrando que ao Raul, nosso gato, também com essa inquietação. É muito importante a gente, aqui nos nossos vídeos, os nossos gatos, eles participam bastante dos vídeos. Pena que eles são um pouco tímidos, não querem aparecer nas câmeras, mas eles têm uma participação muito grande, são gatos revolucionários também. Bom, voltando, aí depois fechando esse parêntese da participação do nosso gato Raul, voltando, o governo do Bolsonaro, a gente estava falando do Flávio Bolsonaro,
que Adriano da Nóbrega trabalhou no gabinete de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não, trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Tem suspeitas, né, tá, em relação à execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, um motorista. E como ele sabia demais, né, esse áudio vazou. A gente viu o áudio da irmã de Adriano da Nóbrega que vazou e ele sabia demais e era uma queima de arquivo e para a cabeça dele estava a prêmio e como aí uma recompensa o governo de Jair Bolsonaro ofereceu cargos no Palácio do Planalto. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque é um ataque brutal à democracia brasileira. Aliás, a violência no Brasil ela é secular desde da escravização de indígenas, dos povos africanos, todos os levantes contra a opressão que foram brutalmente reprimidos. Nós tivemos casos de Canudos, enfim, vários. A ditadura militar que matou muitas pessoas e nós nunca fizemos esse acerto de contas. E por isso que nós temos sempre essa reprodução, esse ciclo vicioso, triste, trágico e cruel no Brasil. Então, sempre quando a gente fala, né, a formação do Brasil, ela se deu na base de muita violência e toda a riqueza construída pela essa classe dominante, essa burguesia, ela tem muito sangue de povos indígenas, dos povos africanos, de mulheres, LGBTQIA+, todos os povos têm muito sangue nessas riquezas. Portanto, para nós é fundamental que a gente se manifeste, não só se manifestar, mas cobrar para que haja uma investigação em cima do caso aí, desse caso do Jair Bolsonaro, envolvimento aí, que é muito importante que se investigue como se deu a morte de Adriano da Nóbrega, que era miliciano, tinha uma ficha corrida imensa, era policial militar, tinha participado de grupos de Esquadrão da Morte, era um miliciano extremamente violento, que, aliás, as milícias são a reprodução da violência secular no Brasil. E é muito importante que a gente combata, mas combater também no sentido de derrubar esse governo de Jair Bolsonaro, que tem causado no Brasil assim, uma tragédia humanitária, pensando desde a pandemia, a forma como ele debochou da morte, das dores, não enfrentou a pandemia, tentou ganhar dinheiro com a pandemia, como o caso das vacinas, que foi comprovado pela CPI do ano passado, e nada foi feito. E alguns setores da esquerda brasileira acreditando que apenas que o processo eleitoral é o suficiente para derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo. Não é suficiente. Para derrubar Bolsonaro é preciso povo na rua, é preciso manifestações, é preciso ter sindicatos fortes, movimentos sociais de base fortes, atuantes e disputando um novo projeto de sociedade. Mais do que derrubar o Bolsonaro, a resistência, mas derrubar o Bolsonaro e apresentar um novo projeto de sociedade, um projeto radicalmente democrático que passa pela participação de todos os processos decisórios, desde a coisa mais simples, decidir decidir algo que vai acontecer no seu bairro, enfim, na escola, no sindicato, participar dos sindicatos ativamente, movimentos sociais. Nós estamos num momento muito trágico, no desemprego, aqueles que estão trabalhando de forma como entregadores de aplicativos, que são trabalhadores precarizados, que estão no Uber, enfim, que estão na informalidade. A gente precisa construir, sim, coletivamente, esse novo projeto, um novo modelo de sociedade, porque esse modelo que nós estamos vivendo hoje, que Bolsonaro,
Trump, que saiu, mas todos esses fascistas, né, nazistas, são resultado desse modelo de sociedade capitalista que está aí espoliando cada vez mais trabalhadoras, trabalhadores de todos os cantos do mundo. Portanto, é muito importante que a gente pense nesse projeto de sociedade. É muito importante que a gente, sim, que o fora Bolsonaro assumir todo esse processo de derrubar todo esse processo de pauperização dos povos brasileiros. Então, esse nosso primeiro vídeo é abrir esses pontos de reflexão, o quanto é violento esse governo de Jair Bolsonaro, toda notícia que vem desse governo é violência, é corrupção. Aliás, dizendo que ia combater a corrupção. Vemos aí o exército cada vez mais aparelhando o Estado brasileiro e agindo de acordo com seus interesses. Coisas absurdas como o povo passando, né, a gente vivendo um momento de insegurança alimentar. Muita gente come hoje, mas não sabe se vai comer amanhã. E aí o exército fazendo o quê? Comprando cerveja Heineken, fazendo churrasco, enfim. É muito importante que a gente reflita. É claro que aqui a gente não vai... esse bate-papo não vai sair fazendo a revolução, mas é um momento importante para a gente construir reflexões, trazer inquietações, para que a gente possa se organizar coletivamente, organizar nos sindicatos, nos movimentos populares de bairro, nos movimentos sociais, crianças, adolescentes, os grêmios estudantis. Aliás, o Vitão, nosso editor, digamos, nosso editor-chefe aqui da WTV Brasil, tem um histórico muito legal com o Grêmio Estudantil e a importância da gente sacudir e incomodar aqueles que durante séculos nos violentam. Então, a gente encerra o vídeo de hoje com esse momento aí, trazer essas inquietações e uma boa semana para todas e todos. E nos vemos aí nos próximos... Vamos nos encontrar com frequência aqui na WTV Brasil. Um grande abraço e boa semana para todas e todos. E só a luta muda a vida.